reza e tudo mais? Como é que funciona? Eu não tenho um horário exato para fazer a reza. Tem várias rezas que eu faço todos os dias, mas eu tenho uma flexibilidade de horário. E, na verdade, nem à meia-noite, porque a gente considera o começo do próximo dia no nascer do sol. Então, Ah, já terminei a reza de hoje. interessante, tá? Eu vou me apresentar aqui, eu me apresento super mal, então não liga não, tá? E aí, pessoal, bem-vindos em Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Penazato. Estamos aqui hoje com o amigo Monge. Cara, se apresenta pro pessoal. Olá, muito obrigado pelo convite, Lorenzo. Eu sou amigo monge, sou um monge budista no budismo tibetano, ordenado há 12 anos. E comecei um canal no YouTube recentemente, tem 2 meses, 3 meses, e para ensinar um pouco de budismo tibetano de uma maneira um pouco diferente, usando umas referências da cultura pop. Sou eu, estou feliz pelo convite, obrigado. Como que você teve a ideia de criar o canal? A ideia de criar um canal, na verdade, eu tive um sonho, que eu criava o canal e já veio com o nome, assim, Amigo Monge, pronto. Já veio tudo mais ou menos um pacotinho, assim, com download. Mano, que da hora, tipo... Como que tu vê esse sonho, tá ligado? Por conta que esse sonho nem parece predestinado, sabe? Não, eu não acho que é predestinado. Era uma coisa que eu tinha, assim, alguma vontade, no sentido que eu nunca achei... Eu já sou monge há muitos anos, né? Não é que eu comecei e virei monge na segunda-feira e criei o canal na terça. Então, eu me dediquei muitos anos a estudar, eu aprendi tibetano, traduzi textos, traduzi ensinamentos, assim, tem um engajamento grande na Sangha budista, mas eu tinha vontade... Na verdade, começou assim, eu acho que o princípio da ideia foi em continuar tendo contato com os meus amigos, amigos de escola, de faculdade e pessoas não budistas, e eu comecei a perceber como essas pessoas todas tinham vários pontos do Dharma, ou tinham várias assim ideias que são congruentes ao budismo e concordantes, mas que nem elas se davam conta disso. Então, amigos e amigas, e aí eu fiquei pensando, nossa, essas pessoas meio que têm tudo para serem budistas, ou na verdade elas não precisam ser budistas, mas ainda assim elas têm, de uma certa forma, tem tudo a ver com o Dharma, com os ensinamentos. Então estava pensando um pouco o que eu poderia fazer, que tipo de iniciativa eu poderia tomar. E por um outro lado, eu não acho que YouTube ou formatos online, eu pessoalmente não acredito muito em fazer grandes ensinamentos ou de uma forma assim tradicional. Não acredito, eu pessoalmente, tem mestres que discordam, mas eu não sou muito a favor de iniciações online, retiros online, assim, tenho algumas restrições quanto a isso. Então eu pensei como que pode ser uma forma que não seja extremamente sério, mas que ao mesmo tempo tenha um conteúdo conivente com o Dharma, concordante com o Dharma, e aí tive essa ideia, num sonho mais ou menos. Você falou que você queria conversar com um amigos seus que não eram budistas e tudo mais. Tem muito budista que não conversa com um budista? Não, eu não acho que tem uma separação. Na verdade, separação um pouco, no sentido que, às vezes, no meu caso, por exemplo, eu vivi como monge alguns anos no Brasil e depois saí do Brasil. Então, isso já cria um certo distanciamento. E então, dependendo se o seu templo for muito longe, claro que acaba separando um pouco, mas não porque a religião proíba ou não incentive o contato com as pessoas. Mas, assim, essa questão que os meus amigos, assim, por um lado, eu continuei sendo eu, mas virei monge. Então, sempre mesmo que as mesmas perguntas, por que raspa o cabelo, qual o significado da roupa, o que é um monge, todo budista é monge. Então, esse tipo de pergunta, assim, mais básica, que eu tenho intenção de introduzir e explicar de uma forma divertida no canal informativo. Mano, qual é a diferença de um monge zen para um monge tibetano? A diferença de um monge zen para um monge tibetano, bom, eu acho que o próprio código monástico e as regras que são observadas, por exemplo, são diferentes. Então, mesmo dentro do próprio Tibete, ou quando a gente compara com a Índia, já desde a Índia antiga, antes do budismo chegar, seja no Japão, seja no Tibete, existiam linhagens diferentes, se desenvolveram linhagens diferentes de ordenação monástica e 18 escolas do Vinaya e assim sucessivamente. Então, a ordenação do budismo tibetano é diferente, a quantidade dos votos, as prescrições são diferentes. Então,
É muito diferente, eu diria que mais diferente ainda do que a ordenação e a quantidade dos votos, é a prática em si e a abordagem dos ensinamentos é bem diferente. E o conceito de meditação e qual é quando a gente fala, os budistas têm essa mania de usar a palavra prática, né? Ah, o que você está fazendo? Eu vou fazer minha prática, eu vou fazer a entrevista, eu vou fazer o podcast, tenho que fazer minha prática antes. Ah, minha prática vai ficar para depois. Então, assim, essa abordagem de o que é a prática, o que é a meditação, o que se tem que fazer é bastante diferente. Eu diria, o budismo tibetano tem algumas escolas, mas ainda assim elas têm muitas similaridades, mas comparando com o budismo que se desenvolveu em países como o Japão, a Tailândia, eu diria que é radicalmente diferente. Uhum. E eu aposto que vai ter muita gente que vai perguntar, por exemplo, tu tá na Suíça agora e tudo mais, né? Tu tá na Sim. Suíça, eu aposto que vai ter muita gente que vai perguntar, pô, mano, tu é monge tibetano, mas mora na Suíça, como assim? Ah, sim, isso é porque, na verdade, o Tibete, nos anos 50, foi invadido, né? Então, vários mestres saíram, inclusive sua santidade Dalai Lama e seus tutores e vários outros grandes lamas e mestres fugiram e foram para a Índia. E ali na Índia começaram a se desenvolver os primeiros centros monásticos, começaram a reescrever os textos, várias coisas foram perdidas, algumas coisas foram sendo trazidas, porque não é que o povo todo fez uma caravana e foi embora de uma vez. Então, continuou tendo um fluxo migratório, né, de pessoas fugindo do Tibete, e aí foram sendo retrazidos os textos, e tudo foi sendo reconstruído, e aos poucos, isso nos anos 50, né, nos anos 70, 60, 70, teve um movimento hippie, e vários ocidentais começaram a ir para a Índia. E essa onda da espiritualidade, do New Age, enfim, e lá na Índia eles tiveram também contato, especialmente no norte da Índia, na região do estado de Madhya Pradesh, tiveram contato com os primeiros mestres do Tibete. E Tibete sempre, desde muito antes, no século XVIII, no século XIX, já tinha uma grande mística, né, em torno do nome do Tibete, e era um país muito isolado, muito remoto, ficou fechado por vários séculos. Então, esses ocidentais, que na verdade eram hippies dos anos 70, foram para a Índia procurar experiências, e alguns se enveredaram pelo hinduísmo, e alguns também conheceram esses lamas do Tibete e começaram depois a convidá-los para os seus países, então, tanto para os Estados Unidos quanto aqui na Europa, e especificamente na Suíça, dentre os países da Europa, eu acho que é um dos que tem a maior comunidade tibetana, porque, enfim, vários tiveram também fluxos migratórios que foram impulsionados pela Cruz Vermelha, e assim tem uma comunidade grande de tibetanos, e a Suíça lembra um pouco o Tibete, assim, é montanhoso, é apertadinho, frio. O Tibete é um lugar bem fechado, né? Por conta que a China é bem fechada também, né? O Tibete, sim, é difícil, não é tão simples assim, não é que a gente compra uma passagem e fala, eu vou para o Tibete amanhã, liga na agência e fala, me manda uma passagem. Tem algumas tensões políticas, então tem datas, às vezes tem manifestações, aí fecha o país todo, então não é impossível, mas não é tão acessível quanto ir, não sei, para a Argentina ou para os Estados Unidos. Eu acho que uma das coisas que consolidou o Tibete como lugar mágico e tal foi muito os filmes americanos. Tem a coisa da magia e tudo mais. E acho que consolidou bastante. Você também acha isso? Também, sim. Agora, né, voltando, fazendo uma retrospectiva, assim, de mais para perto para mais para longe, sim, tem vários filmes. Por um lado, tem também, eu acho que na fantasia, na ficção, tem uma mistura, assim, Hollywood tem uma mistura de Tibete, mas ao mesmo tempo, junto com o Tibete, tem uma mística Shaolin ali, uma coisa mais marcializada, mais militarizada. Então, assim, ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que tem um Batman que ele vai pro Tibete, e aí tem os monges, mas ao mesmo tempo tem um treinamento. Então, assim, tem uma mistura de outros elementos, né? Como o tibetano não tem artes marciais, enfim, mas pega um pouco daquilo e mistura. Então, nós temos agora Hollywood, mas também nos anos 70 foi muito popular uma série de livros de Lobsang Rampa, que são os livros de ficção, são escritos, na verdade, eu acho que é um escritor inglês, mas ele assinava com pseudônimo tibetano, contava histórias sobre o terceiro olho, sobre trepanação, cirurgia para abrir o chakra da coroa.
e várias histórias assim meio mirabolantes, com um pouquinho de alguma coisa de referência do Tibete e bastante imaginação, então isso popularizou também. Tem alguns filmes, tem um filme acho que é Horizonte Perdido, fala sobre Shangri-La, que é um tipo de terra, como se fosse uma terra prometida, um lugar especial, assim, um plano. Eu sempre costumo comentar, Shangri-La ou Shambhala é um lugar místico no budismo tibetano. É mais ou menos, não sei se você conhece, como na história do Rei Arthur tem Avalon. Então, você tem a ilha, então se você vai de um jeito, você chega na ilha. Se você vai de outro jeito, no mesmo lugar tem essa terra mística. Então, assim, esses elementos estão presentes, sim, na cultura tanto literária quanto cinematográfica. E se a gente continua voltando, no próprio século XIX, né, na virada do século XIX para o século XX, a gente também tem uma renovação do interesse pelo Tibete no Ocidente, porque através, por exemplo, dos escritos da Teosofia, de Madame Blavatsky, também de um místico russo chamado Rurich, que também tem pinturas, escreveu livros, enfim. Então tem toda uma especulação ali acerca do Tibete. E também missões, né? Porque tiveram missões... Tem aquele filme 7 anos no Tibete, por exemplo, que é um Heinrich Harrer, eu acho que é o nome dele. É um explorador alemão e foi em comitiva para o Tibete. Tiveram incursões, apesar do país ser fechado, tiveram algumas incursões inglesas, missões inglesas e alemãs. Então, tinha algumas fotos e era um estilo de vida muito diferente, então isso despertou muita curiosidade, muita fantasia, e se manifestou, né, nos livros e nos filmes. Que da hora, mano. E, se eu não me engano, o Doutor Estranho também ia ser no Tibete, e daí tiveram que mudar pro Nepal, sabe? Exatamente, sim, sim. Doctor Strange, eu assisti esse filme. Esse filme eu não costumo ir no cinema, mas me convidaram para ir assistir no cinema. Então ele é rodado, ele é um médico, ele quebra as mãos e vai se tratar no Nepal, em Katmandu. Já visitei lá 2 vezes, e aí ele tem esse templo onde ele encontra o Ancient One, que é o ancião, o antigo. Ele acaba se virando o feiticeiro Sorcerer Supreme, o feiticeiro supremo. Então tem influências do budismo tibetano também, não só na locação, mas tem vários elementos. Cara, isso é muito da hora. E me diz uma coisa, tem aquela coisa do terceiro olho que você falou. Aquilo realmente tem ou é tipo um modo representativo e tal? Não tem, nesse livro, eu nunca li, mas meus pais, mais da época dos meus pais. Então, se eu não me engano, tipo, bota um prego e bate um preguinho e abre um buraquinho na cabeça. Não sei, para abrir os chakras ou para desenvolver poderes. Não, isso não tem isso, não. A única coisa que tem aqui é um pontinho de acupuntura, que às vezes usa na medicina tibetana, mas é só uma agulhinha de nada. Não é nada. A gente não trabalha, não existem essas técnicas assim que você... Existem os chakras no budismo tibetano, mas não tem assim, aperte um botão, puxa a orelha 3 vezes, vira ao contrário e aí vai abrir um portal. Nada é... O budismo tibetano é considerado, a gente chama, né, de caminho rápido, mas não é nada que seja assim, aperta um botão e desenvolve alguma mudança. Mudança sempre construída. E como que funciona essa coisa do chakra? A gente tem vários pontos de chakra, mas a minha única referência de chakra é Naruto. Os chakras são... Eu nunca assisti Naruto, mas o budismo tibetano tem chakras, tem astrologia, tem uma parte médica, assim, que é parecida com a medicina chinesa, tem acupuntura, tem ventosa e... Enfim, os chakras, eles são descritos tanto na parte médica, né? Então você tem canais internos e um corpo sutil, um corpo energético, e isso coordena. A gente pensa assim muito, é transcendental, esse é do terceiro olho, é para ver além, esse é para isso, para aquilo. Mas na verdade eles estão relacionados também com os processos dos nossos órgãos e das nossas glândulas e processos do corpo. Então tem uma parte que é médica e tem uma parte que a gente chamaria de mais tântrica,
que tem, aí você tem, cada chakra tem uma cor, tem uma sílaba, às vezes tem um mantra, tem uma meditação específica, tem uma emoção que ativa aquele chakra, ou que prejudica aquele chakra, mas são meditações assim mais avançadas e não existe, não, assim, não existe esse conceito de abrir os chakras. Ah, vamos abrir os chakras, vamos isso, vamos aquilo. Não. Ai, que da hora. Mano, tipo assim, esse conceito de chakra é da hora demais. É muito interessante. É muito interessante. E me diz uma coisa, todo monge, assim, poderia fazer cura espiritual também, ou não tem nada a ver com vocês? Eu acho que não todos os monges podem fazer. Não, não no sentido que seja proibido, nem que seja permitido ou aconselhado, mas quando a gente fala monge, aqui eu não estou nem falando comparando com um zen, com um Ah, budismo tailandês, estou falando assim, na minha escola, no mosteiro, sabe assim, dentro da minha casa. Então, mesmo assim, você pensar dentro de casa, se tiverem 5 monges, ou se tiverem 20 monges, enfim, que tem tantas possibilidades na vida de um monge da mesma escola. Então, assim, vão ter monges que eles vão só estudar. Então, eles vão estudar, vão ensinar, vão se ocupar assim, no processo educacional e preparar outra geração. Vão ter monges que não vão estudar, assim, não vão avançar muito na filosofia, mas eles fazem o monastério acontecer. Então, eles estão na faxina, eles estão no planejamento do novo prédio, e aí tem mais monge, tem que construir alguma coisa, tem que levantar recursos, tem que ter comida todo dia, tem que alguém comprar comida, descascar batata, carregar o saco de arroz. E vão ter outros monges que vão fazer retiro, ou porque eles, pode ser porque eles são antissociais, ou porque eles têm uma inspiração mais religiosa. Então, às vezes, eles podem ficar trancados em retiro, recitando mantras, enfim. E alguns, sim, se ocupam dessas atividades mais místicas, mais de exorcismo e de cura, enfim, mas não necessariamente que seja um emprego, assim, esse é um monge curador, é um monge X, um monge que descasca batata e tal. Até porque, geralmente, não acho que é o foco principal, mas essas atividades existem também, são possíveis. Mas não é o arroz com feijão, assim, da segunda a sexta. mano, tipo assim, as pistas, o Tibete são frio demais, né? São... Hoje, agora tá verão, né? Então tá um calorzinho aqui. Tô passando um calorzinho. Nossa, mano, aqui tá 6 graus, eu tô quase morrendo aqui. Você tá onde no Brasil? Eu tô no interior de São Paulo, Rio Interior de São Claro. Paulo. Ah, meu Deus, mano, é triste, não é pra... Não, São Paulo não fica frio, é pra ficar quente. Não. E, tipo, e essas roupas aí, elas esquentam muito? Ou não? Eu tenho elas em... Elas são iguaizinhas, mas eu tenho em tecidos mais grossos e mais finos. Então, eu não tenho muito o que reclamar, não. Ah, E também, se tiver frio, se tá frio mais intenso, eu ponho uma blusa, ponho uma jaqueta, ponho uma coisa. Eu tenho um armário, assim, que vai do ketchup ao vinho, assim, 50 tons de vermelho. cara, eu não consigo imaginar 50 tons de vermelho, mano. É muito vermelho. Pô, parece muito bonito, mano, de verdade. E, aliás, é que a gente tem, é que assim, as pessoas têm uma imagem que o quê? Monge só usa uma. Como que é mesmo o nome? Qual que é o nome dessa roupa aí que você tá usando, que eu esqueci o nome? Um hábito, túnica, um kimono, sim. Monge usa uma túnica o dia inteiro, tá ligado? No frio e fica só meditando. As pessoas têm essa imagem, eu não sei porquê. Você sabe explicar o porquê a galera tem essa imagem? Eu acho que isso vem mesmo daquela coisa que você falou, da referência de Hollywood, sabe? Aí, de repente, um Batman cai no mosteiro e tinha uma pessoa meditando assim no meio da neve. E existem meditações especificamente para fazer no meio da neve também. Existe essa prática do fogo interno, então tem vários treinamentos. Começa treinando dentro de casa, aí aos poucos vai assim com uma roupa um pouquinho mais, uma roupa de praia, aí vai, senta no meio da neve, medita um pouco, aí volta, vai se acostumando, e aí tem um nível que você pega um balde de água gelada, coloca uma toalha assim, e depois se enrola ao redor, e aí tem que meditar e ficar quentinho e fazer o calor queimar. Então, assim, existem algumas coisas assim que são meio fenomenológicas e que isso atrai a curiosidade das pessoas e desperta interesse, mas
as práticas têm um lugar, assim, uma razão de ser, né? Por exemplo, quando, como eu falei, tem monges que se dedicam a retiros, principalmente. Então, vamos supor, você virou monge e em algum momento você decide que você vai passar 3 anos em retiro, você vai para a caverna, lá no alto da montanha. Então, assim, tem uma frase, um ditadinho em tibetano, um provérbio que fala assim, que antes de fazer um retiro de 3 anos, minimamente a pessoa tem que ter dominado o fogo interno, porque para não morrer de frio na montanha, então precisa do fogo interno. Depois tem uma outra prática, chama Chulen, que é uma prática de se nutrir da essência dos elementos. Então, e diminuir, não necessariamente a pessoa deixa de comer, não é exatamente viver de luz, mas ela reduz muito, assim, a necessidade de alimento. Então, assim, você precisa de aprender a se nutrir dos elementos energeticamente, você precisa dominar o fogo interno, porque assim, minimamente você sabe que não vai morrer nem de frio nem de fome isolado no alto da caverna. Cara, sábado eu conversei com o monge Yakusan, não sei se você conhece ele, né? Não, não É, conheço. daí, tipo assim, daí eu conversei com ele sobre os mudras, né? Daí teve uma coisa que eu não perguntei, quais são os benefícios da respiração? Tipo, vocês têm que fazer respiração, né? Assim, respirar fundo e soltar, né? Qual é o benefício? Por quê eles fazem isso? Então, o benefício se você me perguntar assim, nu e cru, benefício da respiração, primeiro é a gente, sustentação da vida, né? Oxigenação do corpo. Mas quando a gente fala de respiração consciente, pode ser uma prática, né? Anapanasati é uma meditação que o Buda ensinou e que a gente pratica também no budismo tibetano. Observação. Então, assim, posso dar duas respostas. Uma resposta mais, assim, do ponto de vista do Sutra e do ponto de vista do Tantra. Do ponto de vista do Sutra, quando a gente faz a meditação, a gente precisa de um objeto para repousar a mente. Então, um objeto pode ser assim uma maçã, por exemplo. Então, eu vou pensar numa maçã e aí você sustenta a maçã como objeto. Ou, então, quer dizer, você fixa o olhar naquela maçã, você se concentra naquela maçã, etc. Então, assim, quando a gente pensa em uma maçã, uma estátua, um prédio, enfim, alguma coisa, isso é um objeto grosseiro, um objeto pesado. Então, isso dá um certo cansaço na mente. Ou então, se você pegar e falar assim, agora fecha o olho e vamos meditar no nada. Então, o nada também é muito sutil. E aí, sua mente também tem uma facilidade de perder. Então, uma razão da meditação focando na respiração é, primeiro, trazer a atenção de volta para o corpo, então, para as narinas, para o processo do ar que entra e sai, né? E segundo, que é um objeto que não é nem muito sutil, como fechar o olho e não pensar em nada, mas não é nem tão grosseiro quanto, assim, uma pedra. Então, nesse sentido, a respiração é um objeto médio e, tem algumas vantagens em meditar sobre a respiração e trazer também a consciência para dentro do corpo. Por um ponto de vista do Tantra, né, dos ensinamentos mais místicos, quando a gente olha, a respiração ela é ligada e ela é a parte principal do elemento vento, né? Então volta naquela coisa dos chakras, dos elementos internos. Então a gente tem o elemento fogo, que é o calor do corpo, a gente tem o elemento água, que é a parte úmida, né? São os nossos líquidos, a linfa, o sangue. A gente tem o elemento terra, que são os ossos, é o princípio sólido. E a gente tem o elemento vento, que é a mobilidade, mas é particularmente os pensamentos. Então, os nossos pensamentos e as nossas atividades cerebrais, as nossas atividades psicomotoras são coordenadas nos ensinamentos da medicina tibetana, por exemplo, e da medicina ayurvédica, enfim, pelo elemento vento. Então, quer dizer que é o elemento que a gente se desequilibra com mais facilidade, né? Então, você toma um susto, é a primeira coisa. Ou então, enfim, a gente está muito, né, dispara o coração, mas a respiração fica ofegante, enfim, é o elemento que é o mais, de todos, é o que tem a maior facilidade de ser perturbado. Mas, ao mesmo tempo, também é aquele com o qual a gente tem a chance de trabalhar primeiro e ter resultados efetivos. Então, assim, é mais fácil a gente respirar conscientemente, respirar fundo, do que ir para a caverna no meio do gelo e tentar fazer ficar quentinho.
Então, por essa razão da respiração ser um movimento do qual a gente ainda tem algum controle, é um dos objetos primordiais para a gente usar como no início da prática. Uhum. Mano, assim, tipo assim, eu conversei com você e o Akusan, eu percebi o seguinte, sempre que vocês estão falando, vocês passam muita convicção e inteligência em tudo que vocês falam. É isso que eu percebi. E daí eu queria saber, mano, quanto tempo demorou para vocês aprenderem tudo isso, tá ligado? Por conta que tem que aprender, né? Vocês têm que decorar as coisas, né? Quanto tempo demorou? Quantos livros, basicamente, você já leu? Você consegue falar, mais ou Eu menos? não, eu não tenho uma quantidade de livros porque eu tive esse privilégio e é uma sorte, é uma coisa bastante rara. Isso não quer dizer que é para todo mundo. Mas no meu caso, eu posso dizer que quase todos os dias da minha vida, como uma pessoa budista, que eu sempre tive em convivência, em contato com os meus gurus, com os meus mestres. Então, eu diria que o que eu aprendi em livros ou leitura não sei quantificar, mas proporcionalmente é muito menos do que o que eu aprendi observando o exemplo e ouvindo e convivendo, assim, não só no sentido de ir no templo e sentar e escutar na hora que está tendo um discurso, mas porque eu tive essa sorte, assim, de ser realmente praticamente criado pelos gurus, assim, desde a minha adolescência. Então, não tem um número mágico de livros ou um livro, esse livro é a chave de tudo. É claro que vários livros foram importantes em várias etapas, continuam sendo, tenho muito respeito, mas particularmente o que eu tenho reverência e gratidão, assim, e a que se deve à minha formação é aos meus mestres, todos os meus gurus. E em relação à convicção e quanto que aprendeu, tem uma história bem engraçada, uma amiga minha, e ela é perfumista e ela ensina perfumaria tradicional e muito, muito graduada, uma amiga bem querida. E ela disse que uma vez ela acho que estava fazendo, ou ela estava dando um workshop, fazendo uma formação, e ela levou alguns produtos que ela tinha feito. E alguma pessoa pegou um produto assim, cheirou e falou assim: Nossa, eu daria a minha vida para saber fazer um perfume assim. Aí ela falou: Pois é, eu dei. Então o segredo do negócio, eu acho que é esse, né? Às vezes a gente fica muito assim, nossa, eu queria tocar esse instrumento tão bem quanto. Queria tocar guitarra tão bem quanto um Slash. Pois é, né? Sim, Compre uma guitarra, começa a tocar, faça um curso, toque de manhã, de tarde, de noite. sim, Então, e, tipo, foi mal, pode completar. Eu ia falar que sim, mano, você tem que dedicar sua vida àquilo, tá ligado? Pra tocar, tipo, Slash tão bem quanto ele, mano, você tem que dedicar sua vida pra ser, tipo, um Leonardo DiCaprio da vida. Você tem que, você tem que dedicar toda a sua vida àquilo. Ou senão você não consegue. Para ser o melhor, você tem que literalmente viver daquilo. Mas eu tô errado. Eu tô errado. Não, não, tem tá que certo. ser. E, mano, me diz uma coisa. É, você, por exemplo, seus pais já eram budistas ou não? Não, minha família é católica, principalmente majoritariamente católica. Não fui eu que fui uma criança estranha mesmo. Eu tive interesses estranhos. Fui a única pessoa que virei budista. E como que foi isso? Tipo, como que você descobriu o budismo? Tá ligado? Então, eu descobri o budismo tibetano, né? Porque de verdade eu não eu falo sempre meu nome, mas a escola e o pensamento que eu conheço é do budismo tibetano. Então, eu nem diria que eu conheci o budismo, eu diria que eu conheci o budismo tibetano, que é uma parte, né, do espectro de escolas budistas. Mas o meu primeiro contato com o budismo tibetano foi lendo livros, eu tinha um interesse já, uma coisa bem estranha, mas já pré-adolescente, em estudos comparativos, religiosos comparativos, e também estudei um pouco de filosofia. E aí foi assim que aos poucos eu cheguei nos mestres do Tibete, e aí comecei a ler livros do budismo tibetano, depois eu vi alguns ensinamentos online, mas isso, naquela época nem existia YouTube, nada. Às vezes eu baixava uns MP3, assim, e aí aos poucos comecei a frequentar e tive a oportunidade de conhecer alguns mestres pessoalmente. Quando você virou um monge e tudo mais, como que foi a reação das pessoas, sabe? Dos seus amigos e tudo mais? Como é que foi?
Foi como foi? Deixa eu lembrar. Então, por exemplo, a minha mãe, na minha família, primeiro, antes dos meus amigos, na minha família, eu acho que, apesar de ser uma coisa bem diferente, que eu mesmo não é que eu já nasci com essa vontade, foi uma coisa que foi desenvolvendo com o tempo. Mas eu conheço outros monges que não, e eles falam assim: ai, desde criança eu queria ser padre, mas eu virei budista, então agora eu sou monge. Eu não, eu tinha a minha vida e aí em algum momento veio a ideia e a ideia persistiu. Mas, então, até para mim, por um lado, foi uma surpresa. Mas para minha família, eu acho que a minha família mais próxima já sabia que eu estava bastante engajado no Dharma e já tinha feito alguns retiros, algumas coisas, então não foi assim um grande choque. E para os meus amigos, na verdade, eu não tenho muitas reclamações para fazer, assim. Acho que foi tudo. Tive muita sorte com isso. E continuo com os meus amigos, com minha família. Nunca tive assim, você vai ser deserdado, nunca mais vem aqui. Não, tenho uma família bem legal e amigos também ótimos. Então, sempre foi tudo bem tranquilo. Ai, que legal, mano. Que legal. Isso é muita sorte mesmo. Sim, porra, muita sorte, por conta que tem. A gente sabe que tem muita família que não apoiaria nem nada, né? Sim. Infelizmente, infelizmente. Não só virar monge, né? Não só virar monge, mas É, até a coisa de trocar de religião, de você às vezes, por exemplo, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, qual que é o feriado preferido dos budistas? Qual que é o dia que tem mais chance de alguém se iluminar no Brasil? Eu sempre falo que é no carnaval. Porque você fala, porque é a festa da carne e o Natal? Não, porque tem aquela semana vazia assim. Então você olha no budismo tibetano, no budismo japonês, no budismo tailandês, retiro, 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 retiro. Os retiros são sempre marcados no carnaval. Então, algumas pessoas que não vão ser monjas, mas assim, por exemplo, vão passar o carnaval, ao invés de ir para a praia, vão para o retiro, vão para o templo, vão às vezes para um centro de retiro afastado, no interior, enfim. E, às vezes a família detesta, às vezes a esposa não gosta, ou às vezes o marido não deixa. Então, tive sorte com a minha família, foi tudo bem tranquilo até hoje. é que tem muita religião que é muito tradicional, né, mano? O budismo é bastante tradicional ou tá mudando recentemente? Na sua Em que, visão? as, em que aspecto, sim? É, tradicional, tipo, tradições e tudo mais, eles mudam tradições ou não? Eu acho que é difícil a gente falar no budismo assim em geral, porque particularmente no budismo tibetano tem muito essa relação guru-discípulo, né? Então assim, o budismo não tem uma estrutura hierárquica assim, né? E as pessoas têm esse problema de entender. Então as pessoas têm, a gente tem essa ideia mais católica, mais cristã, então tem assim, tem a pirâmide, aí tem o papa em cima, os cardeais, os bispos, então assim, é uma coisa que vem uma ordem de cima para baixo. E no budismo os gurus têm muita independência, assim, eles não são ligados necessariamente uns nos outros, ainda que eles sejam da mesma escola. Então tem templos budistas, por exemplo, que eu já visitei um monastério nos Estados Unidos, quando era o Halloween, na porta do templo coloca aquelas abóboras assim, Jack-o'-lantern e no templo budista e aí comemora o Halloween. Aqui na Europa não existe Halloween, mas nos Estados Unidos, por exemplo, alguns lugares comemoram, mas outros nunca vão ter abóbora. Então tem essa independência e a flexibilidade e a flexibilização a que cada mestre se dispõe ao tanto quanto achar conveniente, né? Então alguns vão ter Natal, não Natal no sentido cristão, mas fazer um jantar e trocar presentes, algo assim. Porque tem uma diferença, né? Mesmo as festas religiosas e as tradições religiosas, por exemplo, o Natal, elas têm às vezes aspectos mais culturais, né? Do que religiosos em si, para a maioria das pessoas. Então, nesse sentido, existem sim mestres, ou existem lugares que têm essa integração cultural de uma maneira mais surpreendente, assim, que não necessariamente as pessoas esperariam ter uma abóbora gigante, assim, de Halloween com a carinha e com uma velhinha dentro na entrada do templo budista. Cara, e tipo assim, normalmente a galera tem a visão de que budistas são muito fechados pro mundo. Normalmente a galera tem essa visão e eu acho que você muda muito isso.
tem bastante, mas é verdade. Você não acha que a galera acha que o budismo é muito fechado? Tipo, vocês só ficam no templo meditando o dia todo. E é isso, eu não sei porquê, né? Mas vai muito por conta dos filmes também. Os filmes são muito culpados disso. Eu acho que tem um pouco dessa culpa do inconsciente coletivo por causa dos filmes e das coisas. Por um outro lado, eu acho que tem meio que um receio, um afastamento das próprias pessoas no sentido, é uma coisa desconhecida, eu não sei do que se trata, então também não vou procurar saber, é diferente, ou então a pessoa já imagina e acredita, na imaginação é muito rígido. E por um outro lado, as pessoas não sabem muito bem delimitar o que é o budismo. Agora, falando do budismo mesmo, em geral, as pessoas não sabem muito bem quem é Buda, se o Buda é aquele senhor, aquele Buda gordinho, se é o Buda magro, se às vezes as pessoas acham que o Buda é japonês ou que é chinês, né? Não sabem nem que ele, não sabem a história de Buda, como ele foi um príncipe, né? Ou a trajetória, não sabem a biografia. E também, às vezes, as pessoas confundem com outras coisas. Então, eu mesmo, né, tenho experiência. Pessoas perguntam, é Shaolin? Você luta Kung Fu? Qual que é a arte marcial que você pratica? Tem essa coisa. Ou, às vezes, as pessoas confundem e acham, falam Hare Krishna, né? Então, assim, já pegam elementos de outras religiões e misturam, assim, e amarram como se fosse tudo uma coisa só. Então, acontece, sim, às vezes, das pessoas acharem. Uma vez eu tava no ônibus, e aí eu tava sentado, tinha um lugar, e aí veio um menininho, uma criancinha, tava ele e a mãe, ele comendo batata frita, e ele pegou e sentou do lado. Aí a mãe pegou e falou, não pode sentar do lado do monge, não pode encostar no monge. Aí eu falei, não, tem problema, pode sentar. Ela falou assim, porque eu fui pra Tailândia e lá uma vez eu sentei no ônibus do lado do monge. E o ônibus inteiro começou a gritar, uma mulher encostou no monge, sentou do lado do monge. Então, assim, isso tem uma parte, né, religiosa, mas tem uma parte cultural. Então, na Tailândia, por exemplo, então, na cultura deles, uma mulher não sentaria do lado do monge no ônibus. Não no ônibus aberto, na frente de todo mundo, mas não sentaria do lado. Então ela tomou uns gritos, aí já ficou assustada. Falou, meu Deus, não encosta no monge que vão gritar aqui. Não, pode sentar, por favor. E por que isso acontece na cultura tailandesa e tal, de não sentar no lado do monge? Por quê? Você Eu acho sabe que tem... Sim, porque a Tailândia, em primeiro lugar, é um país de cultura budista. É um país não só de cultura budista, de maioria de população budista, mas além, não só isso, mas eles têm um governo, né? Eles têm um rei, morreu recentemente, que era um rei budista, que era o imperador, era o chefão da coisa toda. E que patrocinava templos, patrocinava a religião e fazia, né, suportava os monastérios, enfim. Então tem toda uma cultura, e não é uma cultura que ele virou rei, deu um golpe e virou rei. Isso são gerações e gerações, né, são séculos de história. Então tem uma mistura ali da história do lugar, da cultura, da religião, que aquilo se desenvolveu daquela maneira, e é uma maneira também que lá eles encontram para mostrar a reverência não pela pessoa do monge, mas na verdade pelo Dharma, né, pelo ensinamento e pelo que o monge representa. Então lá, por exemplo, as pessoas sabem um exemplo em relação ao horário de comer dos monges, que os monges deveriam comer até o meio-dia. Então, assim, se for meio-dia e 59, as pessoas vão correr e sabem que tem que fazer acontecer o almoço. E se você tiver, vamos supor, se um monge entrar num restaurante no Brasil às 11h30 e de repente a cozinha estiver atrapalhada, ninguém vai correr a comida porque tem que estar ali 11h59. Então, assim, são coisas pequenas, mas você ter uma estrutura histórica de séculos, uma estrutura até de governo, assim, que não é teocrático, mas tem um pezinho ali na teocracia. Então, assim, isso tudo acaba, lógico que tem uma consequência na vida prática. Não quer dizer que a gente budista está querendo tomar o poder nos outros países, não, pelo contrário, essa associação de Estado e religião é uma coisa, né, questionável. Mas, enfim, essa é a história deles e por isso eles têm esse distanciamento e esse respeito, porque a gente pode ter respeito apertando a mão, mas lá na cultura deles, enfim, coloca a mãozinha e de longe dá tchauzinho de longe. Sim,
E sobre aquela coisa de Buda, tem muita gente também que pensa que Buda é só uma pessoa, né? Que eu sou gordinho e tal, daí pensa que é só ele. E, mano, tu me falou que no budismo não tem hierarquia, né? Tu falou que não tem hierarquia. Não tem É, é, hierarquia, assim, é tipo um líder supremo e que fala assim, agora a roupa vai ser azul. E aí, tipo, agora todo budismo vai ter que vestir de azul, joga as roupas vermelhas na fogueira e agora é azul. Aí não, amanhã ele fala, agora é amarelo. Queima o azul e bota a roupinha amarela. Não tem, assim. Eu tava... Só um exemplo. Vou fazer um vídeo essa semana, é sobre o mala, né? O japamala, o rosário, a recitação dos mantras, explicando um pouco sobre isso. Com essa, porque as pessoas falam, o rosário, o terço, né? Porque é uma palavra estrangeira, então as pessoas buscam uma referência. Eu coloquei terço na Wikipédia. E eu li assim, o terço, na verdade, seria um terço de um rosário, né? Um rosário são 100 e tantas Ave Marias e Pai Nosso, e o terço é meio que uma reza curta, né? No catolicismo. Mas o terço não é mais um terço, porque o rosário, o Papa João Paulo II, que não faz tanto tempo que ele faleceu, ele mudou o rosário e ele incluiu um terço a mais no rosário. Então, assim, não existiria no budismo uma pessoa que falasse assim, então o mala tem 100 e tantas contas. Agora ele vai ter 200. Assim, não existe essa pessoa que tem esse poder de falar, não, os monges vestiam vermelho, vamos trocar para azul. É nesse sentido que não é piramidal. é que eu conversei com um servo, né? Eu conversei com um servo. Inclusive, foi ele que me recomendou você. Foi o servo que me Ah, recomendou. Eu tava falando com ele e tal, daí eu perguntei, mano, tu já falou com o monge Yakusan e tudo mais? Ele assim, mano, eu conheço esse cara aqui, ó, ele é um monge tibetano, é um amigo monge. Daí eu falei assim, mano, eu já tinha visto o perfil dele e eu gostei muito do canal dele. Eu queria oh, convidar beleza. ele, mas eu não sei se ele aceitaria participar. Ele assim, não, mano, ele aceita, ele aceita. E daí eu sempre tive essa pergunta. Ele falou que ele é um, ele é um servo desleal, desonroso, alguma coisa assim, sabe? É, alguma coisa assim. Daí eu perguntei, mano, como assim desonroso, tá ligado? É tipo, como assim? O que isso significa? Tipo, Não sei. Tem que perguntar para ele, não sei. Não é um é, título, não é um título, uma palavra necessariamente no budismo tibetano. alguma coisa assim. Depois eu te passo exatamente o que ele falou, enquanto que eu falando aqui, eu só tô falando tipo, totalmente que eu me lembro. E eu acho que eu nem me lembro o que ele falou, então eu tô falando algo totalmente aleatório. E, mano, como é que vocês lidam? Ah, uma pergunta é, quantos tipos de, tipo assim, tipos de monge existem? Tem o tibetano, o católico, né? O zen, e daí tem os outros, e quantos que tem, basicamente, você sabe? Então, se a gente pegar primeiro no budismo, então, no budismo, as escolas, assim, o que existe? Então, no budismo tibetano, os monges, a ordenação é igual. Independentemente da escola, os monges são equiparados, não tem assim, essa é uma outra, esse tem outro voto, tem outro sistema. É um sistema só para tudo. Então, o tibetano é tudo uma coisa só. Depois, as escolas que a gente chama das escolas do sul, ou do budismo que a gente chama de Theravada, né? Que é o budismo da Tailândia, de Burma, dos países do sul asiático, de Laos, o que mais? Do Vietnã, apesar que no Vietnã tem também Mahayana. Então esse seria um outro tipo, eles usa mais o ombro todo assim de fora e, enfim, a roupa é diferente, porque o clima também é diferente. Entre Tibete e Tailândia, tem a praia na Tailândia, a montanha do Tibete precisa ter uma roupinha diferente. Então, tem o budismo tailandês e... Então, assim, no passo que o budismo tibetano, o que eu diria como diferencial, né? Porque eu acho que as coisas... Igual, tem muita coisa, mas a gente, para saber a diferença que importa, né? Para a gente saber distinguir. Então, assim, o budismo tibetano tem uma parte iniciática, uma parte esotérica, essa parte tântrica, que se relaciona com a medicina, com as energias do corpo, enfim, ele é mais místico. O budismo Theravada, assim, que a gente chama de o veículo dos anciãos, então, desses países que eu citei antes, é um budismo que foca mais especificamente em práticas de meditação, no sentido que a gente pensa meditação mesmo, de senta, cruza as pernas e olhos semicerrados, concentração na respiração,
e particularmente na disciplina monástica, então, observação do horário das refeições, e viver em comunidade, ou tem esses monges, às vezes, da floresta, né? Então, no Tibete não tem monge da floresta, tem monge da caverna, trancafiado na caverna, mas lá, então, se desenvolve de maneiras diferentes. Depois a gente tem na China, né, o budismo chinês, a gente chama de Mahayana. Então são práticas que enfatizam mais a meditação, a compaixão. Tem a Kuan-Yin, por exemplo, que é o Bodhisattva da compaixão. Então assim, já é transitório, assim, mistura elementos dos dois. No Japão tem escolas como a Terra Pura, né, que enfatiza a gente rezar para ter uma próxima vida na Terra Pura do Buda Amitabha, ou então escolas como o Zen, que são escolas que lidam mais assim com cortar através das concepções e traz mais essa ideia de vazio para o dia a dia. Então, em todas essas escolas tem monges, e aí eles vão usar cores diferentes, vão ter votos diferentes também, tem esses tipos de diferença. Quando a gente olha, né, tem historicamente no cristianismo tem padre normal, tipo o padre Marcelo, o padre Fábio, o padre Juarez, esses padres, mas dentro do catolicismo tem várias ordens, né? Então, por exemplo, tem as freiras, tem padre, tem frei, tem monge, então isso vem principalmente, né, tem uma cultura monástica cristã primitiva, por exemplo, em países como a Etiópia, né, na Turquia, na Etiópia e no Oriente, e isso vem também, de uma certa forma, de um intercâmbio ali entre budismo e cristianismo. Então, existem tradições cristãs, né, se não me engano, a tradição beneditina e algumas outras que têm um estilo de vida monástico, então eles se organizam em mosteiro, e tem uma vida comunal, tem inclusive alguns instrumentos, né? Por exemplo, quando os monges no mosteiro tem um instrumento, aí não tem como pegar agora, que é uma coisa, tem 2 metros, assim, uns 2,50 de largura, é uma tábua, assim, uma tábua, como se fosse E aí tem um monge que carrega aquilo nas costas e tem tipo um porrete assim, e aí faz toc, 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 e aquilo é tocado quinzenalmente no dia que tem os ritos monásticos. São ritos obrigatórios, e isso existe em todo o budismo, independentemente do país. Então, assim, e esse instrumento, eu estava vendo uma vez um documentário na Itália, que era sobre monges na Itália, em alguma ilha, e os monges católicos têm uma coisa parecida. Então, na hora que chama, então, assim, tem um intercâmbio, às vezes, né, a roupa é parecida, e se a gente vai olhando, tem algum intercâmbio, algum contato ali histórico. Mano, por exemplo, se eu quisesse ser monge, né? Se eu quisesse virar monge e tudo mais, é, tem as coisas de iniciação, né? E tudo mais, né? Tem as Sim. coisas de iniciação. O que eu teria que passar para virar monge? Que você teria que passar? Olha, eu sempre falo assim, esse é fácil, mas é difícil. Virar monge, a princípio, você podia amanhã no almoço já estar monge, porque a ordenação é o processo que faz um monge é a ordenação. Então, Uhum. assim, se tiver alguém disposto a dar ordenação aí do outro lado da rua, você atravessa a rua, faz 3 prostrações, ajoelha, e a pessoa vai falar, eu juro, aí você repete, eu juro, a partir do dia de hoje, a partir do dia de hoje, aí você vai repetindo, aí repete 3 vezes, aí repete de novo, aí depois faz prostração, ajoelha, repete. Então, assim, isso demora, dá para fazer em 1h30, 2 horas, e você sai monge. Mas, assim, é um pouco... Eu acho muito temeroso qualquer ordenação que seja, assim, muito express, porque dá os votos e tchau, agora boa sorte, vai com Buda, é fácil, né? Mas, assim, mesmo para colocar a roupa, eu lembro, eu demorei tantos meses para conseguir colocar minha roupa sozinho, e são várias amarrações e me amarrar do jeito certo, sozinho, sem depender de ninguém. Então, assim, não só a roupa, mas tem coisas externas, né? De comportamentos externos e internos que precisam de tanto preparo que, por um lado, é só você dar os votos, falar, pronto, agora vai com Buda, você é monge, tchau. Mas, por um outro lado, você precisa ter uma orientação prévia, porque senão no dia seguinte você não sabe nem mais pôr a roupa de novo. E você precisa de um acompanhamento
depois que você vira, né? Porque a gente tem muita fantasia, imagina várias coisas, mas a vida sempre dá um jeito de surpreender. Então a gente pensa que tem uma coisa assim, um plano muito, já tá tudo planejado, mas a vida vem e surpreende. Com toda certeza. A vida é imprevisível, né, mano? A vida é A vida é imprevisível. imprevisível. Então, Puta que... eu diria que virar monge, sim, tecnicamente, é fácil. Tecnicamente é bastante simples. É quase assim, ajoelha e repete aqui o que eu estou falando. E olha no papel e repete. Isso basta, pronto. Então, tecnicamente é fácil. Mas a questão é, e aí, o que fazer com isso? E como chegar nesse ponto? E qual é a razão? Qual é o propósito? E daí para frente, né? O que que faz? Virar monge e o resto da sua... Você pode virar monge amanhã e de 2021 para frente. O que eu acredito é o seguinte, a gente não pode pensar, pô, mano, eu tenho planos pra vida. Não, mano, você não tem que fazer planos, você tem que saber lidar com essa imprevisibilidade. Se você consegue muito mais focar no que você quer. Por exemplo, eu tô lá fazendo alguma coisa, alguém me convida pra fazer algo aleatório, assim. Mano, por que não fazer, sabe? Por que não fazer isso? Pode te trazer uma oportunidade diferente, né? Pode te trazer uma oportunidade. A gente tá aqui pra viver, tá ligado? A gente tá aqui pra viver, não pra ficar preocupado o tempo todo. Ou eu tô errado? Eu tô errado. Não, a gente, lógico, a vida tem esse caráter imprevisível, mas por um outro lado também a gente precisa saber para onde nós queremos ir, porque no final das contas, tudo que a gente faz tem, não estou falando de uma maneira capitalista, mas assim, tem um interesse. Em tudo que a gente faz, a gente espera obter algo. Então, seja assistir um filme e ter uma experiência, que você vai assistir um filme de drama para chorar, um de comédia para dar risada, ou você vira monge porque você quer estudar, ou porque você quer aprender mais, ou porque você quer fazer um retiro, ou ter uma vivência diferente, mas assim, em tudo que a gente faz, a gente está procurando algo, né? A gente senão a gente está sempre na inércia, né? Então, se a gente sai da cama de manhã é porque ou tá com vontade de fazer xixi, ou porque tá com fome e quer comer alguma coisa. Então, assim, o ser humano tá sempre saindo da inércia, por quê? Principalmente pelo desejo, né? Desejo de alguma coisa. Ou pela aversão. Então, você sabe, você não gosta de acordar cedo e estudar, mas você sabe que se você não se formar, você não vai ter um emprego. Então, assim, aquela aversão de não ter um emprego e não ter dinheiro, enfim, empurra, né, para fora da cama. Ou você vai... Hoje é um dia que você vai fazer um passeio muito legal, então você tá atraído por aquilo, você sai da cama. Mas, assim, a atração e a aversão são, né, dois fios que puxam a gente para cá e para lá. Então, por um lado, também a gente tem que entender, a gente tem que se conhecer, saber o que a gente quer e como que a gente vai se encaixar naquilo, mas claro que não necessariamente a gente precisa ter uma vida obsessivamente planejada. Mano, a gente já vai acabar aqui. Eu tenho só algumas perguntas para te fazer. Claro. Mano, é tipo assim, você mora num templo, né? Sim. Né? Como é que é? Como que foi no começo para você? Tipo, pô, tu mora num templo, sabe? Pô, é incrível. Então, basicamente eu moro em templo desde os meus 18 anos, por aí, desde os meus 18 anos. Então, eu acho que é mais ou menos igual, porque no final as pessoas acham, né, tem essa coisa, as pessoas às vezes visitam um mosteiro e falam assim, vem se consultar, vem contar história, pedir conselho. Você não sabe como é a vida lá fora, você não sabe como é o meu trabalho, você não sabe o que é o meu chefe, você não sabe o que é ter uma esposa, você não sabe o que é ter uma sogra. Mas, na verdade, a gente mora em grupo. Então, assim, as emoções e as interações que tem aqui são as mesmas que tem no... Então, assim, eu quero fazer... Hoje é o meu dia na cozinha. Eu quero fazer espaguete, o outro quer fazer, não sei, qualquer outra coisa. Então, assim, muda um pouco o cenário, mas as emoções humanas, assim, não tem muita diferença. Então, por um lado, a gente, às vezes, muitas vezes, acaba reproduzindo meio que dinâmicas familiares, porque vira a sua segunda família. Ou a primeira família também. Depende do quanto que você gosta de onde você mora. Cara, a minha última pergunta que eu tenho para te fazer, como é que vocês enxergam a vida? Como é que você enxerga a vida?
Ai, 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 nossa, como eu enxergo a vida? Deixa eu pensar. Uma boa pergunta, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que a vida, em, em, em um sentido, eu acho que a vida é um lugar que a gente tem oportunidade, talvez, de tocar e sensibilizar os outros e, principalmente, tentar fazer isso de uma forma benéfica e positiva. E eu acho que a gente tem que se esforçar muito para, por exemplo, não criar traumas nas outras pessoas, não enganar as outras pessoas, assim, não ter ações destrutivas para os outros. E eu sei que isso às vezes parece muito chavão, e aí falar, ai, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar dos animais, vamos cuidar da terra, mas eu acho que no final das contas, antes da gente pensar necessariamente em grandes planos interplanetários e pensar no lixo espacial, em coisas assim muito transcendentes, que a gente tem que observar o nosso círculo ao nosso redor, das pessoas com as quais a gente convive e como que a gente está lidando com elas. E especificamente eu acho que a vida também a gente tem que sempre viver, isso é do budismo também, mas eu também observei muito na minha experiência, inclusive recentemente eu perdi uma amiga bem querida que faleceu, e então na vida a gente também tem que ter uma perspectiva da finitude. Então não é ficar, ah, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas a gente tem que ter uma perspectiva, sabe, que o nosso tempo é finito e se a gente tem algo que a gente quer fazer para viver significativamente, que a gente tem que se empenhar naquilo e tem que ter um certo preparo, tem que ter uma meditação, uma preparação para a morte, porque isso também ajuda a gente a viver significativamente. Não através do medo, mas através da realização, né? Então as coisas precisam de prazo, né? TCC precisa de prazo, mestrado precisa de prazo, mas a gente também, para ver significativamente, para deixar alguma coisa boa para o futuro, também precisa trabalhar com prazos. Então acho que a vida é um prazo que a gente, assim, às vezes se surpreende com, porque não é avisado quando. Por incrível que pareça, eu acredito que assim, tudo está meio que conectado, por conta que eu acredito que, por exemplo, uma pessoa aparece na sua vida e ela sempre vai te deixar alguma coisa diferente, ela sempre vai te deixar alguma coisa. E daí eu fico me perguntando, mano, por que isso? Por que alguém não pode passar pela minha vida e não deixar nada, sabe? Porque ela simplesmente não pode deixar nada, porque especificamente essa pessoa, sabe? Porque especificamente ela. Por exemplo, agora eu tô conversando com você, a nossa conversa pode te influenciar alguma coisa no futuro, sabe? Ou Sim. seja, por alguma razão, é, pessoas específicas passam pela nossa vida, por alguma razão. E eu quero muito saber o porquê, sabe? Por alguma razão é assim. Por exemplo, tudo conecta ao passado, presente e futuro. O que tu passou no passado vai te ajudar no futuro, vai te ajudar no presente. E isso daí que você conta no presente para uma outra pessoa pode ajudar essa outra pessoa no futuro. Ou seja, tudo meio que se conecta em tudo, tudo na natureza, tudo que você faz parece meio que, ó, isso daqui já está predestinado para acontecer, sabe? Daí é o que Sim. eu acredito. Eu sei, pode ser algo tipo, ah, meu Deus, tudo está conectado, mas não é algo que eu acredito. Não, eu não acho que é nem, eu não acho que é um pensamento infantil, pelo contrário, eu acho que mesmo na escolinha, assim, eu lembro, acho que, sei, na terceira série, na segunda, a gente assim, aprende assim, o ciclo da chuva, né? Então, assim, vem a chuva, aí molha a planta, aí a planta faz assim, vai, volta, aí no final e essa água volta e depois essa água vai chover de novo. Então, assim, esse movimento a gente observa na natureza, a gente observa conforme a gente interage com os outros, né? No budismo a gente chama isso de interdependência. Então isso tem é quase que um efeito borboleta kármico, assim, de como na verdade cada ação que a gente faz a gente afeta primeiro a nós, ao próximo e aí aquilo vai desencadeando e realmente todas as coisas de uma certa forma é meio pobre a gente fala assim, mas realmente tudo está ligado e nós estamos ligados a todos. Então por isso também que a transformação pessoal, eu acredito, e o budismo fala muito nisso, que a transformação pessoal às vezes é tida como mais urgente do que uma transformação coletiva, porque a gente fica muito falando, porque a política foi para a esquerda, a política foi para a direita, porque o desmatamento, porque isso, porque aquilo, mas na verdade a transformação da consciência, né, não tem transformação do coletivo sem a transformação do indivíduo primeiro. Uhum.
Mano, a gente já vai fechar por aqui. Eu espero que tenha gostado de participar. Eu adorei a nossa conversa. E, cara, e você quer divulgar suas redes sociais aí? Muito obrigado, Lourenço, pelo convite. Então, fiquei muito feliz com as perguntas, gostei bastante da entrevista. Quem quiser assistir, eu estou no YouTube, canal Amigo Monge, também no Instagram, é o mesmo barra Amigo Monge, YouTube barra Amigo Monge. E tenho postado vídeo quase todas as quartas-feiras. É isso, mano. Boa noite aí. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.